A Frente Parlamentar Ambientalista e a Comissão do Cumpra-se da Alerj realizaram uma audiência conjunta para debater o Cadastro Ambiental Rural no estado do Rio de Janeiro, o CAR. Organizado pelo INEA, o Cadastro Ambiental é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. O CAR busca integrar informações ambientais e servir de base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico no combate ao desmatamento. Júlia Boschner falou sobre a importância do CAR e classificou a baixa adesão dos municípios e a ausência de parceria com o órgão de assistência técnica rural como principais dificuldades para a realização completa do cadastro. O cadastro ambiental rural, conforme eu falei, ele foi instituído pelo novo Código Florestal e ele se tornou um cadastro obrigatório para todo e qualquer imóvel rural, independentemente do teu tamanho. E ele traz exatamente uma radiografia do imóvel rural em termos de informações ambientais daquele imóvel, o que ele tem em termos de nascente, rio, mata ciliar, ou seja, uma caracterização ambiental de todos os imóveis rurais. Em termos de grande dificuldade que a gente tem enfrentado, primeiramente, a questão da resistência de muitos proprietários rurais em efetuar o cadastro. Então, tem toda uma etapa de sensibilização, mobilização dos proprietários que a gente tem que atuar anteriormente ao cadastro, que são as etapas de sensibilização. E uma outra dificuldade que a gente verificou é realmente uma maior adesão dos municípios nesse apoio aos pequenos produtores rurais, que a lei traz que o poder público tem que prestar o apoio aos pequenos. Júlia também falou das vantagens que os proprietários rurais têm quando entram para o cadastro. Uma delas é a questão da segurança jurídica do proprietário, que agora ele tem um instrumento claro de como ele tem que se regularizar junto perante a lei. E, além disso, ele possibilita acesso a crédito agrícola, que agora o CAR vai se tornar um pré-requisito para acessar o crédito agrícola, além de servir também como uma ferramenta de planejamento territorial mesmo, de planejamento da propriedade, onde você tem identificado quais são as áreas legalmente protegidas, as áreas frágeis, as áreas de produção. Então, isso auxilia o produtor realmente no planejamento da sua propriedade como um todo. Em todo o estado do Rio foram feitos até agora 32.546 cadastros, uma área equivalente a mais de 3 milhões de hectares. Segundo Cristiano Vilardo, apesar de positivo, o CAR é apenas o primeiro passo para a implementação do Código Florestal. Ele acredita que é preciso avançar com os programas de regularização ambiental e nos incentivos econômicos aos proprietários que já estão regularizados. O cadastro ele é apenas a primeira parte desse processo de regularização. Com base nele é que você vai conseguir ver quais são as propriedades que têm mais floresta do que devia pela lei, outros que têm menos floresta do que devia pela lei. Essas que têm menos floresta do que a lei prevê, do que o Código Florestal prevê, são propriedades que terão que recompor essas áreas, ou seja, investir em reflorestamento, seja plantando muda, ou seja, realmente fazendo técnicas de recuperação, regeneração natural, por exemplo. Então, o CAR é só o começo. A gente precisa avançar na regularização ambiental e nos incentivos econômicos para quem está fazendo a coisa certa. Presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Carlos Mink, acredita que o cadastramento ambiental rural é uma ferramenta poderosa que deve ajudar na formulação de políticas públicas. Ele é autor de 2 projetos de lei que tramitam na Alerj sobre o pagamento de serviços ambientais e a criação do Plano Estadual de Restauração Ecológica. O parlamentar também pretende incluir na lei do ICMS verde os municípios que avançarem com o cadastramento ambiental rural. Nós apresentamos 2 projetos em audiências anteriores que estão tramitando na Assembleia. Um deles é o PSA, que é o Pagamento de Serviços Ambientais. Já existe localizadamente, mas agora teria muito mais força, que é pagar algum para o agricultor que restaura as suas matas ciliares, que protegem os rios. O outro é um projeto que dá apoio ao PRA, que são os projetos de recuperação e restauração ambiental. Como fazer isso, estimular os viveristas, os comitês de bacia, etc. E, por fim, a ideia que surgiu nessa audiência é a lei do ICMS verde, que é uma lei antiga, minha, que tem dado muito resultado, que não aumenta o imposto, mas dá mais recursos para o município, que cria um parque, que faz coleta seletiva, que melhora o saneamento, incluir o cadastro ambiental rural no ICMS verde, de tal maneira que aqueles municípios que ampliassem o cadastro ambiental rural, que isso pontuasse para efeito dele pegar mais algum na hora da partilha do ICMS verde entre os municípios. Seguramente os prefeitos ficariam muito mais motivados para ajudar a essa regularização e restauração
ambiental.